Hora do nosso Momento Saúde, a sua participação muito importante aqui. O nosso WhatsApp já vai aparecer lá na tela, 169-9723-7684. Pode apontar a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aí também. Fica até mais fácil, já vai direto para o WhatsApp da nossa produção e você consegue então fazer a sua pergunta para a médica Maria do Carmo Favarim, hematologista, a quem eu já agradeço pela presença aqui. Viu, doutora? A gente começa então com a pergunta da Maria Aparecida dos Campos Elíseos, em Ribeirão. Cansaço frequente pode ser sinal de anemia e quando é necessário fazer uma investigação mais profunda, doutora? Ótima tarde. Tudo bem, André? Boa tarde. O cansaço pode ser sim um sintoma de anemia e quando a gente estiver mais cansada, mais indisposta, fora do nosso padrão habitual, é muito importante que a gente procure um serviço de saúde para fazer um hemograma para identificar ou não a presença de anemia. Já vamos então para a pergunta do José Roberto, do Jardim Paulistano, perguntando quais exames, doutora, são importantes para avaliar a saúde do nosso sangue. André, é muito importante a gente fazer o hemograma completo, avaliar o estoque do ferro, a dosagem das vitaminas, como B12 e ácido fólico, para a gente saber como que está a nossa rotina do sangue. Isso é muito importante. Outra pergunta do Eduardo de Ribeirão Preto, queria perguntar quanto tempo após a pessoa ter trombose ela pode voltar a doar sangue, doutora? André, depende muito do paciente estar anticoagulado ou não, isso quer dizer, depende dele estar em tratamento ou não e qual foi o motivo que ele teve a trombose. A depender do motivo, ele passa a ser um doador inapto para sempre, não pode mais ser doador. Então, precisa fazer uma análise um pouco mais profunda, caso a caso, né, doutora? Isso. Pergunta da Josefina, ela mora em Bonfim Paulista, aqui pertinho de Ribeirão Preto. Gostaria de saber se tomar citoprofeno em excesso pode causar manchas no corpo, doutora? Pode. O cetoprofeno é um anti-inflamatório e pode interferir na ação das plaquetas, que é uma célula responsável pelo controle do nosso sangramento. Então, se a gente usa anti-inflamatório em excesso, a gente pode predispor a hematomas e a sangramentos por má funcionamento da plaqueta. Doutora, a gente volta a falar sobre trombose novamente, agora com a pergunta da Joyce de Ribeirão. Ela está dizendo que teve trombose na perna direita, até recentemente agora, no último dia 10. 3 dias antes, ela teve uma cãibra muito forte. E aí ela ouviu falar que cãibra pode ser um sinal ou pode causar trombose. É verdade isso, doutora? Não. A cãibra ela não pode causar trombose, mas o fato de ter tido essa dor pode ter sido um sinal de que a trombose estava acontecendo, tá? Então, a gente pode, como se fosse, confundir o sintoma clínico de uma dor da trombose achando que foi uma cãibra. Pergunta agora da Luciana de Bebedouro, Luciana Cristina. Ela está dizendo que fez exame com uma cardiologista e ela informou que as plaquetas da Luciana estão muito altas desde 2022. Ela disse ali que a médica analisou todo o histórico de exames, encaminhou ela então para o médico hematologista, pedindo outros exames, ainda não saíram esses resultados, mas o que pode causar, doutora, esse aumento então das plaquetas e como abaixar, voltar essas plaquetas para a normalidade? O aumento da plaqueta pode acontecer por 2 grandes motivos. O principal deles é a deficiência de ferro. Então, a deficiência de ferro, como uma causa reacional, pode aumentar a contagem de plaqueta. Mas a gente também pode ter doenças primárias da medula, né? Então, altera a produção da medula óssea, fazendo com que a gente produza a plaqueta em quantidade elevada. E daí a gente precisa usar alguns medicamentos para poder controlar essa contagem de plaqueta alta. Ainda nesse assunto das plaquetas, doutora, mas aí é o contrário. A Josefina de Ribeirão Preto perguntando o porquê de plaquetas baixas ali na casa, muitas vezes dos 80, 100, sendo principalmente em pessoa idosa. É normal, precisa ser investigado mais a fundo, doutora? Então, não é normal a gente ter a plaqueta baixa, a gente sempre tem que investigar, descobrir qual que é a causa disso. E quando a gente tem plaqueta baixa, a gente tem que pensar em 2 grandes grupos. Ou a medula está produzindo de forma inadequada, ou a gente está produzindo e o organismo está destruindo essa contagem de plaquetas. E daí precisa sim ir num médico especializado, né, no hematologista, para a gente poder investigar se o problema é primário da medula ou se está tendo algum consumo, alguma destruição da contagem de plaquetas. O Francisco dizendo aqui que a ferritina dele sempre está aumentada. É normal isso, doutora? Não, também não é normal a gente ter a ferritina elevada e hoje a principal causa de a ferritina, na verdade, ele é um marcador de processo inflamatório e de estoque de ferro.
Então, se a gente estiver cursando com uma ferritina elevada, a gente tem que saber por qual motivo que está. E hoje a principal causa disso são os processos inflamatórios, especificamente a gordura no fígado, que é o que a gente chama de esteatose hepática. Então, é uma das principais causas de ferritina elevada. A Fernanda de Ribeirão Preto, doutora, está pedindo para a senhora falar um pouquinho sobre a talassemia e se é perigoso esse cenário. Tá. Então, a talassemia, na verdade, ele é um traço, é uma anemia hereditária. Então, é uma anemia que vem da Itália, que no Brasil, como a gente é uma população muito miscigenada, a gente não pode pensar dela estar só presente em descendentes italianos. E ela tem 3 grandes graus. A gente pode ter uma talassemia em que a gente tem a ausência de produção de hemoglobina normal, e daí o paciente passa a ser dependente de transfusão de sangue desde os 3, 4 meses de vida. E a gente tem o traço talassêmico, que é quando a gente carrega esse gene, mas a gente não tem a doença propriamente dito. Esse caso, que é muito comum, especialmente na nossa região, que é o traço talassêmico, ele não é problema nenhum, não traz nenhum malefício para a gente, e a gente só precisa aprender a conviver e saber dessa alteração no nosso sangue. Pergunta da Michele de Ribeirão Preto. Diante da importância do ferro, doutora, para o desenvolvimento infantil, dos riscos da anemia, quando a alimentação deixa de ser suficiente e em quais situações o profissional recomenda a suplementação do ferro aí nas crianças? Nas crianças, quando a gente está numa fase de estirão, uma fase de crescimento, o que a criança ingere de ferro pode não ser o suficiente, e daí ele precisa de uma reposição exógena. Uma outra condição que a gente precisa é que são crianças quando têm algum déficit de absorção, alguma alteração do trato gastrointestinal, que absorve mal o ferro, e daí também precisa fazer a reposição. Anemia, então, doutora, é a pergunta da Ana Paula da Vila Virgínia. A anemia sempre vai estar relacionada à falta de ferro ou não necessariamente? Não necessariamente. Então, a anemia, eu falo que ela é uma manifestação como febre. A gente tem febre, pode ser por inúmeros motivos, e a anemia é a mesma coisa. Tanto é que eu sempre trago que não adianta a gente tratar a anemia e não investigar a causa dela, tá? Então, a anemia pode ser por deficiência de ferro, pode ser por deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, pode ser por destruição, pode estar associada a outras doenças sistêmicas, como a insuficiência renal. Então, a anemia é sempre um sintoma, como a febre, que precisa ser investigado. Doutora, falamos agora há pouco, né, sobre trombose, e o Carlos Eduardo, do Jardim Zara, está perguntando, então, os principais sintomas da trombose e como a gente pode prevenir um problema futuro. Tá. Então, falando de trombose, o mais comum, mais frequente da gente ver são as tromboses dos membros inferiores, né? E daí a gente sempre tem que pensar que quando a gente tem trombose, a gente tem uma parada de oxigenação do tecido. Então, o que o paciente tem com mais frequência seria dor, alteração de temperatura do membro e alteração de coloração, tá? Quando a gente pensa em outros tipos de trombose, como a trombose pulmonar, um dos sintomas mais frequentes é a falta de ar que o paciente tem de forma súbita. Outra pergunta aqui sobre o uso do ferro nos bebês, doutora, pode acontecer a perda da absorção se o ferro for ingerido junto com algum outro alimento? O que é bom evitar, então, para que o ferro realmente seja ali absorvido pelo organismo? Para o ferro ser bem absorvido, ele precisa estar num ambiente ácido. Então, ele não deve ser ingerido com leite, por exemplo, que é básico. Deve ser preferencialmente ingerido com o estômago vazio, não em jejum, mas antes das refeições, por exemplo, e associado com uma boa reposição de vitamina C, que daí a gente melhora a absorção. E pode ser diluído, doutora? Por exemplo, só falou de ácido aí, né, em alguns alimentos mais ácidos. Pode ser diluído? Como no suco, por exemplo? Isso. Pode ser diluído no suco de laranja, pode ser diluído no suco de maçã, de abacaxi, para ter uma boa absorção, não tem problema. Perfeito. Doutora, a próxima pergunta agora é da Lúcia, do Ipiranga. Pessoas com doenças crônicas, elas podem doar sangue, doutora? Depende de quais doenças crônicas, André. Não é tão simples assim a resposta, mas doenças como, por exemplo, artrite reumatoide, em que a gente usa medicamentos, não podem ser doadores de sangue. E algumas doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão arterial, podem doar sangue normalmente. Vamos falar agora com as mulheres que fazem o uso do anticoncepcional. É a pergunta da Ângela. Anticoncepcional aumenta o risco de problemas no sangue, doutora? O anticoncepcional, ele normalmente tem uma combinação de estrógeno e progesterona. E o estrógeno está, sim, associado a aumento de risco trombótico.
Então, pacientes que têm predisposição à trombose não devem se expor a esse medicamento. Pergunta da Roseli do Parque Ribeirão. Quando alterações no hemograma se tornam de fato preocupantes, doutora? Quando a gente tem uma anemia sem identificação de causa, quando a gente tem alterações da imunidade, seja aumento da quantidade de células brancas ou diminuição, e alteração da contagem de plaquetas para fora do limite da normalidade. Daí são situações que devem recorrer a um hematologista. Doutora, vamos ampliar aqui, porque chegaram até algumas perguntas que a gente percebe que são fora da especialidade da área da hematologia. Quais doenças realmente são tratadas pelo hematologista? Então, o hematologista cuida dos pacientes com as anemias, sejam por deficiência de ferro, deficiência de vitamina ou outros nutrientes, cuida das leucemias, dos linfomas, dos mielomas, então de todos os tumores da medula óssea e das doenças trombóticas também. Ou sangrantes, né? Ou doenças hemorrágicas. Doutora, manchas roxas no corpo, sem batida, pode indicar algum problema, principalmente em crianças? É a pergunta da Fernanda. Os roxos podem indicar, sim, um distúrbio de coagulação, mas a maior parte das vezes estão associados a traumas leves, mesmo que a gente não tenha percebido, mas podem estar associados à alteração do sangue, sim. A gente está falando então, né, doutora, de um monte de doenças do sangue, né? E aí o Antônio Carlos da Vila Tibério está pedindo então algumas dicas, hábitos que ajudam a manter esse sangue saudável no nosso dia a dia. Então agora eu vou falar uma coisa que não vem só da minha especialidade, mas de todas, que a gente precisa ter sempre equilíbrio, tanto na dieta quanto na ingesta de bebidas alcoólicas. A gente tem que ter uma rotina com atividade física, a gente tem que ter uma boa qualidade de sono e a gente não deve se expor como que fala? Substâncias ilícitas, né? O uso de drogas e saber que a polifarmácia, quer dizer, aquela associação grande de medicamentos também pode estar associada a alterações do sangue. Pergunta do Wagner Pereira, Vila Seixas, em Ribeirão. Com que frequência uma pessoa saudável precisa fazer exames de sangue preventivos? Doutora, a cada quanto tempo? Se a gente pensa num paciente até os 40 anos, uma vez por ano é o suficiente. Se a gente pensa em pacientes acima de 50, a gente pensa em fazer exames 2 vezes no ano para acompanhar a saúde. E entre 40 e 50 anos depende muito da presença de comorbidades ou problemas de saúde que justifiquem essa realização semestral ou se não pode ser feito anualmente. Bem, temos um minutinho ainda, doutora, mas é importante trazer essa pergunta aqui do Marcos, do Heitor Rigon. Covid, dengue e outras viroses podem deixar sequelas no sangue, doutora? Podem. Então, todas as viroses podem estar relacionadas especialmente ao consumo de plaquetas. Então, a gente pode ter alterações que a dengue é muito conhecida por isso, mas a dengue, o Covid e outras infecções virais podem levar ao consumo de plaqueta e isso ser uma alteração permanente depois do nosso sangue. Maria do Carmo Favarim, médica hematologista, a quem eu agradeço muito pela presença aqui, doutor. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, até logo. Até.